Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, vocês estão bem? Eu espero que estejam, oro para que estejam bem. Posso não te conhecer pessoalmente, posso não saber aonde você mora, aonde você está, mas eu quero que saiba que estou orando por você, todo dia. Na maioria das vezes, pelo menos, quando eu dobro o meu joelho, eu peço a Deus, Senhor, abençoa meus amigos virtuais, do Facebook, do Kawaii, de outros aplicativos ou outras plataformas, porque a Bíblia manda que nós oremos uns pelos outros e manda-nos amarmos também uns aos outros. E amar não é uma opção, amar é uma ordem. Então, há aqueles que amam que estão perto, mas podemos amar à distância também. E eu estou aqui pensando no amor de Deus, estou aqui no meu cantinho favorito, né, da minha casa. Minha humilde residência, a vista que eu tenho daqui, da onde eu estou, na parte da manhã, da tarde, é essa daqui. É a vista da minha humilde residência. Tanto é o meu cantinho que já, oficializei aqui, tá vendo? Para eu ficar aqui meditando na palavra de Deus e recebendo o ar da manhã, da tarde, aí, ó. Fica aqui no meu cantinho. Aqui são o material que eu preciso no meu dia a dia aqui nesse cantinho. Tudo que eu preciso tá aqui. Canetas, caderno de anotações bíblicas, fazendo o meu estudo cotidiano, estudando a palavra de Deus todo dia, né? Minha Bíblia. E assim a gente vai vivendo, aguardando. E tem outra coisa muito importante também, que não pode faltar. A minha revista da escola dominical desse trimestre atual. E a nossa lição atual é isso aqui, ó. Avivamento e a missão da igreja. Eu, há poucos dias atrás, se os senhores e senhoras procurarem, verão nas minhas redes sociais que eu fiz um estudo bíblico intitulado A Missão da Igreja. Qual é a missão da igreja? Tá aí, é só os senhores procurarem e verão quais são as missões da igreja. E quando a gente chega na revista da escola dominical, a gente vê como que os autores atuais estão, como é que eu posso dizer para não ser ofensivo? Porque quando a gente tenta pregar a palavra, ensinar a verdade, a gente é taxado, né, até de apóstata, de desviado, inimigo da igreja, e etc, etc e tal. Mas não é. É a Bíblia quem manda. É a Bíblia que fala qual é a missão da igreja.
Então eu fiz um estudo bíblico com um pouco não, bastante importante que o Senhor Jesus me deu, falando sobre a missão da igreja. O Senhor me deu o tema, as 6 missões da igreja. E quando a gente olha para a revista da escola dominical, você vê que os autores buscam histórias lá do passado, dos homens de Deus, né? E como foi, como era. E você não acha nas revistas da escola dominical trazendo para o nosso dia. Citam alguma coisa. Então eu quero ler, né, um pouquinho. E eu estou pensando em fazer uma live, embora eu não gosto de live, deixando bem claro, porque se a gente for gravar, o vídeo fica muito grande. Se a gente for passar tudo que a Bíblia nos manda, ou nos ensina e nos fala, e o vídeo fica muito longo e poucas pessoas assistem. Mas quando a gente faz com calma um estudo, você mergulha na palavra, né? Você mergulha na Bíblia, porque é assim, as grandes pérolas, ela está na profundeza, nas ossos, tem que mergulhar. Na superfície, não tem muita coisa. Então a Bíblia é como um mar de sabedoria. Você tem que mergulhar a fundo, examinar, conhecer, senão você... E aí a gente começa a ler as revistas da escola dominical e confronta com os estudos que a gente faz baseado na Bíblia. Você pode ver que é só Bíblia. A primeira missão da igreja, eu anotei aqui, né? A primeira missão da igreja é o quê? Adoração. É que a igreja deve adorar o Senhor, amarás, pois o Senhor, tal. A segunda missão da igreja, pregar o evangelho, né? Ir de pregar, e até a revista até citou aqui um pouco, aqui no tópico 2, né? Este é o modelo do evangelho, é um modelo de evangelização dinâmica, não só pregar dentro das 4 paredes, mas nos templos, das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Até citou um pouquinho aqui, mas foi só. Depois você lê uma revista desse tamanho, 3 pontos, né? E você não acha qual é a missão da igreja. E eu anotei aqui nas minhas anotações, confrontando com a escola dominical, a segunda missão da igreja é realmente pregar o evangelho. Qual é a terceira missão da igreja? Eu falei, tá lá no meu vídeo, é educar e ensinar. Aí você vê, a igreja avivada não fala essas coisas. E está dentro da Bíblia. Baseada onde que eu falei que a missão da igreja é ensinar, educar? Eu falei que um povo sem conhecimento é um povo de fácil manipulação, ou fácil de ser manipulado, enganado. Então os líderes têm obrigação de aprender e o dever de ensinar, mas aí você procura a função da igreja e não acha. Malaquias 3, 2, versículo 7 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca vêm os homens buscar a lei. Malaquias 2, 7. Disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aí você procura
o texto áureo das nossas revistas fala assim: disse Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Muito bem. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Aí você procura o avivamento, não tem. A introdução diz assim: neste trimestre vimos que nos primórdios da igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. Olha isso, vou ler com calma. A introdução, tá aqui, ó. Diz assim: neste trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento. A igreja no passado. Hoje, muitas igrejas se tornou individualista, não estão mais se preocupando com os ao seu redor. Tem muitas igrejas, eu coloquei aqui, que não se preocupam com a comunidade. Poucas são as igrejas. Então a igreja acostumou com aquele ciclo vicioso, aqueles cultos de ensinamento, que é um ensinamento parcial, aquele que muitas das vezes não tem nem Bíblia, é aquele culto de quarta ou quinta-feira, vamos ouvir fulano, beltrano, ciclano e tatá, e vamos tirar dízimos e ofertas, isso eles não esquecem. E vamos ouvir a palavra, alguns minutos da palavra de Deus. E quando você pega para ouvir o pregador trazer a mensagem, muitas das vezes é aquela mensagem longe de ser cristocêntrica, longe de ser Bíblia, são mensagens de experiências pessoais, de vidas pessoais, de histórias de livros que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E muitas das vezes aquela perda de tempo que está causando esse aborrecimento até nos cultos, que não passa disso, não é? E a igreja que tem a missão de ir ao encontro, você já não vê mais igrejas nos cultos de ar livre, nos evangelismos. As igrejas voltaram-se para os congressos, que é lotado muitas das vezes com quem? Com crentes de outras igrejas, fazendo trabalho para aqueles crentes, e é uma confraternização entre eles, que na maioria das vezes tem a finalidade exclusiva de venderem seus livros, revistas, fazerem propaganda disso ou daquilo, e raramente se vê a palavra de Deus, né, em foco. Raramente você vê um trabalho de cruzada evangelística, de evangelismo, com o objetivo realmente de ganhar almas. Por quê? Porque quando fazem esse trabalho, você vê que é uma propagação de homens famosos, ou que se acham famosos, estrelas, recebendo salários ou cachê altíssimos, né, para pregar alguns minutos da palavra, que muitas das vezes é aquelas mensagens cansativas, longas e chatas, que você não vê a mensagem pregada da Bíblia, de ensinamento, da verdade, você vê aquelas coisas que estão acontecendo. Fora esses congressos, você não vê aos mais, como antigamente, os cultos aos domingos de tarde, vamos convocar a igreja para ir para a rua, em algum lugar, pregar o evangelho. Eu penso comigo, muitos não vai, muitos pastores não vai, sabe por quê? Porque nos cultos de ar livre não tem dízimos e oferta. Não dá, né? Eles ficam com vergonha. Mas dentro da igreja, aquele culto quarta ou quinta, domingo e tal, eles podem tirar, que nem falamos esses dias no encontro de irmãos, está acostumado, vamos cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, cantando no conjunto tal, dízimos e oferta, tira dízimos e oferta. Sempre das mesmas pessoas, que você muitas das vezes não sabe para onde vai esse dinheiro. E a missão da igreja? A missão da igreja, eu costumo dizer, a igreja atualmente no Brasil e no mundo,
mais no Brasil, porque eu não vou no mundo, então estou vendo e acompanhando no Brasil, você não vê a igreja fazendo nem 10% da sua missão, a qual Jesus falou. A igreja não está, que nem a gente leu aqui, ó, cuidar, né, dos necessitados. Quantas igrejas tem que no seu bairro aquele pastor não convoca a igreja para fazer um culto de ar livre, ou um trabalho nos lares, ou para conhecer? Muitas das vezes a comunidade, o bairro só conhece que pastor A ou B é um pastor, ou que irmão A ou B é um irmão, quando ele ou ela coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Aí sabe que ele é crente, porque muitas das vezes na rua não sabe, porque dentro da igreja canta, prega, é uma bênção, mas na rua muitas das vezes não cumprimenta o seu vizinho, não cumprimenta o seu próximo, então a igreja está longe de fazer a sua missão. Está longe, né? Então a gente tem visto. O terceiro ponto, Jesus falou, os apóstolos disseram que perseverariam na oração, porque a terceira missão da igreja é ensinar, educar, ministrar. Hoje estão fugindo. Qual é a quarta missão da igreja? No meu ponto de vista bíblico, é comunhão entre os irmãos, amar uns aos outros, né? Isso não é nem vontade, isso é uma ordem, é um dever, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. E o que você vê hoje nas igrejas é desunião, é fofoca, é mentira, é empreendedorismo. Igreja virando empresas, mas você não vê um ensinamento real da palavra do que é a função da igreja. Se muitos irmãos dentro da própria igreja não estão amando uns aos outros, como que vão amar os de fora? Não amam. Então essa missão da igreja, que nem aqui falou, ajudar o próximo, cuidar dos necessitados, você não vê. Por quê? Porque muitas igrejas você não vê gastar uns centavos com a comunidade, com aquelas pessoas carentes. Você não sabe para onde vai tanta arrecadação, que você só conhece que aquilo é uma igreja quando abre as portas. Muitos pastores hoje não estão merecendo o salário que estão recebendo, porque não estão cumprindo. Ele parece mais um empresário, só aparece no dia de culto. Não estou generalizando, mas tem pastor que você só vê ele nos dias de culto, no culto à noite, 2 horinhas, aí você vai ver o salário, ó, absurdo, e não justifica. E a igreja só vê que aquilo é uma igreja porque você vê lá a placa igreja tal, né? E à noite, mas durante o dia, você não vê aquelas igrejas abertas para uma palavra amiga. Quando está aberta, muitas igrejas, é para quê? É para arrancar dinheiro, campanhas disso, campanha daquilo, e dificilmente marca-se um trabalho de oração naquela igreja A ou B, vai lá 2 ou 3 pessoas, por quê? Porque aqueles estão procurando buscar o poder de Deus, o poder, a presença de Deus. Mas a maioria da igreja não, só quer estar ali naquele culto costumeiro, aquela rotina, né? Aquele relacionamento rotineiro. Então não está mais a igreja fazendo seu papel. Então eu costumo dizer que a missão da igreja ultimamente está um fracasso. A quinta missão da igreja, né? A quarta eu falei, é comunhão, o amor, e muitos não estão amando, irmão. Ficou um individualismo. Eu falo porque nós temos visto pessoas falando, mas fulano não pode ir na igreja tal, no ministério tal, é uma divisão. E o que acontece? É um monte de igrejas se dividindo, cada um abrindo a sua igreja, por quê? Porque por falta de submissão, por falta de amor, por falta de obediência à palavra, por falta de obediência. Aí quando você vê que quer obedecer, o pastor está fazendo as coisas que ele quer, como se ele fosse o dono da igreja, uma obra privada. Essa é a realidade. A igreja do Senhor nos últimos dias, sinto muito, está deixando a desejar. Não está cumprindo nem 10% do seu papel, da sua missão aqui na terra. Não está. Hoje em dia, a igreja, em vez de sair do mundo, resgatar as almas, a igreja está entrando no mundo ou convidando o mundo para entrar, estão vivendo igual o mundo. Aquele versículo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, esquece. Muitas igrejas deixou a desejar.
Então, por quê? Porque saiu do foco, saiu da palavra. Até mencionam a palavra, mas contando que fala o que eles querem. Amém? Então, aí eu estava vendo aqui na escola dominical, tópico 1, o avivamento após a ressurreição. Aí eles trazem lá de trás as histórias que você vê aqui, o desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos, o avivamento após a ressurreição, mas é coisa de lá. Hoje você vê na maioria das igrejas, congressos e festa, é uma verdadeiramente desfile de apresentação. Congressos, festas, eventos costumaram com isso, mas você não vê a igreja fazendo seus papéis. Quinta missão da igreja, qual é, no meu ponto de vista? Ser a maior, olha isso, no meu ponto de vista, que as revistas não falam, que muitos líderes não falam, a igreja tinha que ser o quê? A maior assistência social do mundo, mas você não vê isso, você não vê. Muitas igrejas não abrem mão de 10% do que ele ganha para investir. Tanto é que exigem que os seus membros sejam dizimistas. Mas não tem, nenhuma igreja tem aquela preocupação de ter uma assistência social, não tem aquela preocupação, né, de ter ali algo para apoiar as pessoas carentes da sua comunidade. E muitas das vezes não apoia nem os membros da sua igreja quando precisa. Então deveria ser a missão da igreja, mas você não vê isso nas revistas, né? Vê avivamento local na missão, até fala um pouquinho sobre evangelizar, mas cadê que vai evangelizar? Cadê que você vê nas tardes de domingo, nas noites de sábado, um culto de ar livre, onde você possa pregar a palavra, anunciar a salvação, anunciar o evangelho, anunciar boas novas de salvação? Você não vê. E você também não vê a igreja cumprir a quinta missão dela, que é ter e ser uma assistência social. Pelo contrário, fazem o quê? Fazem aquela campainha do quilo, um quilinho, mas não tem ali uma reserva substancial para poder atender o seu crente ou o seu irmão, sua irmã, quando ele precisa, quando ela precisa, ou uma comunidade, porque essa é a função da igreja, atender a comunidade, atender o povo, mas não, preferem ficar ali entre eles, arrecadando continuamente um do outro, né? Mas não estão, no dia de hoje, nem aí para as almas, para se preocupar. Então está deixando sim a desejar. Essa é a minha observação como presbítero da igreja, como pregador do evangelho, como missionário, né? Que tenho ido e feito a obra do Senhor, estou aqui para essa função. Então eu acho que a igreja está deixando a desejar. Então era para ser a função da igreja, porque olha só, um homem que se diz ser pastor, presidente de uma igreja, deveria dedicar boa parte do seu tempo à obra do Senhor, à sua comunidade, principalmente se ele recebe um bom salário. Mas cadê? Que muitos pastores você só vê no dia de culto. Se quiser, liga e talvez você vai conseguir entrar em contato e falar com ele. Mas no dia de culto ele está lá, por 1 ou 2 horinhas só de culto. E muitas das vezes nem os membros da sua igreja conseguem ter contato com ele. Somente aqueles que são mais chegados. Então não estão fazendo por merecer o salário que recebe. A igreja que não servir, não serve para ser servida, né? Então a igreja do Senhor tinha que ter uma assistência social, tinha que ter uma assistência para a comunidade, uma assistência para as pessoas carentes, mas você não vê isso. Essa é a missão da igreja. Luz do mundo, sal da terra, mas você não está vendo mais hoje. Hoje você vai no culto com meia dúzia de crentes, um falando para o outro ali, sempre as mesmas coisas, vai vazio, volta mais vazio ainda, poucos voltam para casa abastecido e satisfeito por causa do culto, né? É o que nós temos visto que a igreja está deixando a desejar. Então, uma igreja que não serve para servir, não serve para ser servida, não está cumprindo o seu papel, a sua missão da igreja. Infelizmente, é o que nós vemos. Né? Muitos estão negligenciando o seu dever, a sua chamada, o seu ministério. Então, a igreja não está fazendo o papel nem para os próprios membros de ser uma assistência ou ter uma assistência social. Você vai nos cultos,
chega lá, ó, vamos fazer uma campanha do quilo, tal, mas e cadê aquele monte de dinheiro que entra daquelas convenções? Cadê aquele monte de dinheiro que entra dos dízimos de oferta? Que não tira uma parte para ter ali, tipo, não vou falar um mercadinho, para ter ali uma assistência social, um local onde tem uma alimentação, no mínimo um remédio, você não vê, não tem. Qual é a sexta missão da igreja? E aí, ó, lascou, que não está sendo mesmo. Hoje a igreja está misturada, que era para ser o sal da terra, a luz do mundo. Mas aí você procura, você lê a revista todinha, você não vê o avivamento e missões transculturais. Fala a outra coisa, luz da terra, sal da terra, luz do mundo. Muitos dizem que ajuda a igreja tal, longe, mas você não vê um pastor investir no missionário local. Poucos, né? Não vou generalizar, é claro. Mas tem muitos irmãozinhos aí na sua igreja que evangeliza, que distribui seus folhetos, né? Que sai, ó, para fazer a obra do Senhor, que gosta de fazer, mas você não vê mais esse trabalho, tá? Já era. Então, quando vê um irmão que gosta de fazer, tem prazer, tem muitas igrejas que sequer investem nos folhetos para o irmão. Muitas das vezes o irmão tem que comprar do bolso dele. O irmão gosta de ir, às vezes, no hospital, às vezes gosta de ir num lugar fazer o evangelismo, de ir num presídio levar uma palavra. Então, se a igreja conhece esse irmão, essa irmã da sua igreja, eu estou falando de conhecimento de causa.